Bem-vindos ao Grupo Marcos, sou o Carlos Luiz. Vamos falar agora sobre o programa Nova Geração, né? No áudio acima eu falei sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude. O Nova Geração é um programa de áudio, né? É um programa de áudio divulgado pela internet, chamado hoje também de podcast, é o nosso podcast. Nesse programa, ele começou em 2013, né? Assim, foi quando a gente começou a trabalhar e tentar entender como é que isso funcionava, achar que era interessante, né? Nossos amigos espirituais sempre, pelo menos que eu tenho um registro claro, né? Acho que foi a primeira vez, em 2001, falava da nossa, né, do que a gente teria que usar os recursos da internet. Mais ou menos um pouco mais de 10 anos depois, eu entendi. Digo, é isso. Eu achei muito estranho em 2001 o espírito estar falando de internet, mas tudo bem. Em 2013, a gente se deu conta que era possível fazer e começou a tentar fazer com todas as dificuldades de quem começa um programa sem saber nada. Não tinha ninguém que entendesse de gravação, não tinha ninguém que entendesse de áudio, não tinha ninguém que entendesse de postagem de áudio de internet, enfim. Não tinha ninguém que entendesse de como estruturar um programa de áudio, um podcast. Enfim, nós começamos com várias tentativas, erros e acertos e etc, etc. E assim, eu vou contar uma história que me marcou profundamente. A gente estava numa reunião, né, de tentar entender, tinha um espaço de como organizar, tinha várias propostas e etc. E tinha um espaço, como sempre teve nas nossas atividades, para o diálogo espiritual. E aí se comunicou um jovem, contando a experiência. Tiveram várias comunicações, acho que os espíritos viram o que estava acontecendo, né? A nossa insegurança total em fazer isso. E aí, duas comunicações me marcaram muito. Uma de um jovem, essa foi a que mais me marcou, falando o quanto ele foi ajudado por você talvez não sabe nem o que é isso, um LP, não é CD não, LP, um disco de vinil com mensagens do Evangelho. Ele tinha vários problemas, acho que depressão, alguma coisa ligada à droga, e no processo dele o que ajudou muito foi que nas fases difíceis ele conseguia se levantar, colocar aquele disco de vinil e ficar ouvindo. Achei interessante os espíritos terem trazido isso. Tinha um dos médios amigos que ele não era do Grupo Marcos, estava ali dando um apoio, vendo se dava para se integrar ou não e etc. E ele disse, não, quem trouxe esse jovem foi um outro espírito, assim, com aparência jovem e tal, acho que foi o Ivan de Albuquerque. Ok. O tempo passou e ele começou a se integrar mais, participar das nossas reuniões, até que ele viu uma foto de um espírito. Disse, foi esse, tá? É o Ivan esse aqui? Digo, não, esse é o Eurípides Bassanufo. Disse, mas foi ele que trouxe o jovem, eu achei que era o Ivan. Vocês sempre falavam do Ivan de Albuquerque, na época era o espírito que estava, né, sempre se comunicando. E aí isso me chocou muito, disse, meu Deus, o Eurípides trouxe... né? Não se identificou, mas foi identificado, digamos assim, depois. Isso me chocou muito, digo, para o Eurípides ter feito isso é porque a coisa é muito séria, assim, precisa ser feito. E uma outra comunicação que nos ajudou bastante, que me ajudou bastante, foi de um espírito que fazia uma atividade no plano espiritual de divulgação, educação espiritual, e ele fazia inicialmente, né, com uma espécie de uma corneta, de um megafone. E disse que ajudava muita gente. Ele chegava nas regiões e começava a falar mensagens com uma espécie de amplificador. E eu conversei bastante com ele sobre as experiências dele, ele contou como é que chegou nesse modelo e tal. E a mensagem ficou clara, né? Assim, como é que eu traduzi? Não complica, meu filho. Não precisa de uma mega estrutura, não precisa de um estúdio, porque a gente ficava, né, aquela coisa, tem que ter um ambiente isolado para não ter eco, como é que faz? E o som tá ruim, o que é que compra, o que é que não compra, que equipamento usa. E a tendência, pelo menos a minha tendência, era querer fazer muito bem feito e complicar demais e não fazer. Também tem esse risco. Então essas duas comunicações marcaram o início do Nova Geração, que antes mudou de nome, é o mesmo programa, chamava Pode Sim, mas por sugestão de uma amiga, né, e a gente pensou bastante, o Nova Geração combina melhor.
embora acho que o nome Pode Sim também é bem legal, né? Porque a lógica é pegar alguma coisa de podcast, né? A gente pegou o pod e colocou o sim. Então, os primeiros programas, muitos programas, estão com o nome de Pode Sim, acho que em torno dos 100 primeiros, alguma coisa do tipo, né? 90 e poucos, 100. Mais ou menos no 100 a gente muda o nome para Nova Geração. E aí fomos testando vários modelos. O modelo inicial continua, que é o modelo de uma exposição de um ou vários encarnados e uma mensagem final mediúnica. Esse modelo continua em todos eles, né? Foi um modelo que deu certo. Em 2016 a gente fez alguns ajustes. Ficou em torno de 15 minutos para a voz encarnada e a gente disponibiliza em torno de 15 minutos para a voz desencarnada, né? Então, normalmente nunca chega a 30 minutos, né? A gente fica aí, mas a referência é essa, seria, né, 15-15, né? O limite de cada grupo, digamos assim. Os encarnados têm no máximo 15 minutos, os desencarnados no máximo 15 minutos. Então, desde 2016 a gente está com esse modelo. A gente trabalha tanto temas excepcionais, né? Quando acontece algo que a gente julga ser importante, a gente grava um programa específico. Um desencarne coletivo, algo que comove muito, a gente acaba abordando o tema. E aí outros temas que podem ser soltos, mas agora, desde o programa 121, hoje a gente está no 172, né? Hoje a gente já está no programa 172, mas desde o 121, né, até o 172, que dão aí quantos? 50 programas? Nossa Senhora, passa rápido. 50 programas, sim, né? Os últimos 50 programas, né, 51, quem quiser ser mais exato, os últimos 50 programas são dedicados a um estudo continuado de O Livro dos Espíritos. A gente não esgota, obviamente, mas a gente junta algumas questões, né, uma, duas, no máximo 3, às vezes só uma, às vezes uma questão dura 2 programas, dependendo, e vai comentando no mesmo modelo, um comentário, né, em torno de 15 minutos, que eu estou fazendo, e depois uma mensagem mediúnica abordando o mesmo tema, um outro aspecto. É um programa semanal, a gente sempre publica ele às sextas-feiras, tá certo? Né, você pode vir sexta. Se você se tornar seguidor do blog, toda vez que ele for publicado, você vai receber uma notificação. E a gente hoje está nesse projeto, né, do Livro dos Espíritos. Para o futuro, a gente está organizando alguns livros que vão ser a coletânea das mensagens desses programas, né? Mas aí precisa, né? Quem quiser trabalho voluntário, por favor, candidate-se de gente para ajudar a organizar a mensagem, de ver erro de digitação, organizar, etc, etc. A gente está programando, então, ainda para esse ano, a publicação de pelo menos o primeiro livro da primeira parte desse programa, né, que começou no 121. E também estamos trabalhando para organizar os outros livros dos outros programas, né, porque cada programa tem uma mensagem. E a gente acha que é valioso compartilhar também essas mensagens transcritas, né, e organizadas em forma de livro. Então, vocês vão encontrar antes do 120, a partir do 121 a série, e antes vocês vão encontrar variados temas e vão encontrar também algumas séries menores, né, sobre compaixão. Tem uma série que eu acho que é muito fundamental para quem quer conhecer o Grupo Marcos, que é uma série sobre a vida do Marcos, do Eurípides Barçanufo na época do Cristo, série Grande Espera, eu acho que é fundamental. E também outra série que é muito interessante, que é uma série longa também, que é uma série que a gente fez sobre o Memórias do Suicida. Então tem o nosso comentário e tem sempre uma mensagem mediúnica refletindo sobre os temas estudados. Bem, esse é o programa, tá aí, a gente pede ajuda para divulgar, está disponibilizado em áudio, pode baixar, pode publicar em outros blogs, por favor publiquem, pode fazer posts no Facebook, pode publicar no YouTube, está também no YouTube. Então a gente pede que, quando você gostar, por favor, divulgue. Isso é o que a gente mais precisa, ajuda muito. É uma apresentação rápida, todos os temas estão aí disponíveis, fique totalmente à vontade para ouvir, comentar, baixar, divulgar, enfim, faça o melhor uso possível deles, ele está aí para você. Encerra aqui, um grande abraço, um grande beijo no coração, até um próximo encontro.